Bom dia! Aqui nós estamos, mais um dia para falar com o Senhor, né? Para ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? E eu creio que Ele irá falar conosco, porque Ele é o nosso Deus e Ele nunca nos deixa só. Pai, no nome do Senhor Jesus eu te peço, fala conosco, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir e entender a Tua palavra. Cumpra o Teu querer, Senhor, em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a leitura aqui no Atos 12. No livro de Atos, no capítulo 12, nós vamos falar do capítulo 5. Mas vamos entender, né, um contexto. Aqui, neste momento, o Herodes, o rei Herodes, ele mandou matar o Tiago, né? O rei ele estava perseguindo o povo de Deus. E aqui ele mandou matar Tiago. Tiago já estava morto. Aí ele mandou os soldados prenderem Pedro. E assim aconteceu, né? E os soldados prenderam Pedro, então, né, nós podemos crer que ele entendeu o recado, né? Falou, opa, Tiago morreu. Agora o rei está mandando prender a mim, então agora eu sou o próximo. Entenda que nesse momento, eu acredito que acontece dentro do coração de Pedro uma aflição, a qual ele muitas vezes teve medo, né? Onde muitas vezes ele ficou aflito. Pode ser que ele não deixou aquilo transparecer, né? Na verdade, com o decorrer da leitura, nós vemos que ele coloca em todo tempo, né, a fé dele em Deus. E quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós podemos crer que tudo vai dar certo, porque a Bíblia diz para nós, né, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, quando nós temos fé, nós vamos vencer. Nós precisamos só ter fé e confiar. Quando nós temos a fé, a vitória é certa. Porque Deus ele fala que Ele nunca vai nos abandonar. Então entenda, nós que servimos a Deus, nós vamos ser presos, vamos ser caluniados, vamos ser difamados e muitas outras coisas. Porque o inimigo vai mandar setas, né, para tentar desanimar, para tentar nos parar de alguma forma. E aí ele não está nem aí que maneira que ele vai fazer isso, mas ele vai tentar. E é por isso que nós precisamos sempre vigiar, né? Nós precisamos estar vigilantes, atentos a tudo que acontece à nossa volta. Nós precisamos seguir exemplo de Pedro. Entenda que Jesus ele não chamou os discípulos, aqueles 12 discípulos que nós conhecemos, Jesus não chamou eles por acaso. Jesus ele chamou eles porque ele viu que dentro do coração deles havia fé. Jesus ele chamou eles porque dentro do coração deles, Jesus ele viu o potencial que cada um tinha. Jesus ele nos chama porque ele vê que há um potencial em nós. E ele sabe que o aperfeiçoamento é de Deus. Ele só precisa da disponibilidade do ser humano, né? Ele só precisa que o ser humano se disponha para ser usado por ele. E tudo mais ele fará. Então aqui, no capítulo 5, no capítulo 12
de Atos, o versículo é o 5. Ele diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão. Entenda, Pedro estava preso. Em volta dele haviam vários soldados cuidando para que ele não fugisse. Porque o rei não queria que Pedro pregasse o evangelho, entenda? Hoje aqui, na nossa sociedade, o inimigo também não quer que nós preguemos o evangelho. Muitas vezes o inimigo ele não vai nos colocar num cárcere de ferro, como colocou Pedro, mas muitas vezes ele tenta aprisionar, né, os pregadores da palavra de Deus na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigiantes para identificar quando Satanás vem lançar uma prisão na nossa vida. Nós precisamos nos atentar a isso. E aí ele continua: mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus, entenda? A igreja, a congregação, ela fazia contínua oração por Pedro. Entenda que ele estava preso, mas dentro dele, eu creio que ele também estava em oração. E junto dele, também a igreja estava. Entenda, eu sou a igreja. Você é a igreja. E a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. E quando Deus está presente no negócio, é porque aquilo vai dar certo. Quando a ausência de Deus é notória, isso quer dizer que Deus não está ali. Mas entenda, quando há 2 ou 3 pessoas em oração por uma causa, Deus ele vem, ele desce. E você nota a presença de Deus ali, sabe? E Deus ele faz aquilo que tem que ser feito. Aqui, a igreja fazia contínua oração. Quando a gente lê essa palavra contínua, a gente percebe que a igreja orava sem cessar. A igreja orava sem parar. A igreja orava sem perder a fé. Elas tinham a certeza de que era na oração que eles iriam vencer. Né? Nós sabemos que Efésios ele nos ensina que nós não podemos perder a fé. E lá diz que nós devemos fazer oração a Deus. Oração com súplica. Oração e súplica, entende? Não é só oração. Não é simplesmente uma oração. Nós sabemos que Jesus, ele fala para aqueles que não sabem orar, para orar o Pai Nosso. Mas entenda, aqueles que não sabem orar, eles oram uma oração induzida, vamos colocar desta forma. O Pai Nosso é uma oração? É uma oração. Mas ela é uma oração induzida. O que quer dizer isso? O nosso Senhor Jesus, ele nos diz como nós devemos orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Livra-nos do mal. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entende? É uma oração induzida. Deus, ele te induziu nas palavras a qual é para você dizer. Mas entenda, Deus, ele não quer que sua oração continue sempre a mesma. Ele quer que você seja mais intenso.
Ele quer que na sua oração tenha súplica. O que é súplica? Oh Deus, que seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como no céu. Mas tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, da tua filha, do teu filho. Porque quando nós vamos fazer uma oração, nós temos um objetivo na nossa oração. Clamar a Deus, pedir algo para Deus, agradecer a Deus, entende? Entenda que Ele quer que nós façamos isso intensamente. Intensamente, eu clamo, eu rogo, eu peço a Deus para que Ele tenha misericórdia da minha causa. Eu peço a Deus para que o céu se mova em volta da minha causa. Entenda que aqui a igreja, ela orava continuamente. Então eu creio que a igreja falava: Senhor, tem misericórdia, ajuda lá o Pedro, dê força para ele, Senhor, quebra aquelas cadeias, que todo mal que está rodando a vida dele venha cair por terra no nome de Jesus. E ali eles continuaram intensamente clamando ao Senhor: Deus, não deixa que Herodes mate Pedro como eles fizeram com Tiago. Pai, eu não aceito isso. A tua palavra diz que quando nós se reunimos em oração, nós movemos o coração de Deus. Nós trazemos a atenção do Senhor para nós, então nós clamamos, nós rogamos: Pai, tenha misericórdia da vida de Pedro. Nós cremos que a missão dele nessa terra ainda não terminou. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar, a clamar. Nos ajuda a ter Pedro aqui conosco novamente. Nós precisamos ouvir as palavras a qual o Espírito Santo tem para nos dizer através dele. Entende? É uma oração fervorosa. É uma oração contínua. Deus quer que a nossa oração seja assim. Porque se nós estivermos só numa oração induzida, o Espírito Santo ele vai ficar limitado para operar. Entenda que a partir dessa oração, a partir da oração delas, Deus ele inclinou o ouvido para aquela oração. E Deus mandou o anjo ir lá na cadeia. Entendo, o anjo foi lá, sabe? E eu acho muito interessante como que o povo de Deus, aqueles que servem a Deus e que acreditam no poder de Deus, no poder da oração, como eles têm paz. Pedro estava dormindo. Jesus, quando estava naquele barco lá, o mar alto, sabe? O barco quase afundando. Jesus estava dormindo. Jonas, mesmo fugindo, aquela tempestade, o barco afundando e Jonas estava dormindo. Sabe o que significa isso? Paz, fé, certeza de que tudo vai dar certo. Então entenda, Pedro estava dormindo na cadeia. E aí o anjo chegou, despertou ele e disse para ele: olha, ata a sandália dos seus pés. Em outras palavras, levanta, calça seu sapato que já está na hora de você sair daqui. A oração da igreja foi ouvida no céu. E eu vim te tirar daqui. Entenda, ele deitou para dormir, ele não dormiu com as sandálias. Ele tirou as sandálias para ficar confortável o sono dele. E ali, dando continuidade na leitura, Pedro ele calça as sandálias e o anjo do Senhor vai à frente dele abrindo a prisão. Entenda, quem abriu a prisão não foi o Pedro, foi o anjo do Senhor. Porque a partir da contínua oração da igreja, Deus ouviu o clamor daquele povo, a súplica daquele povo, e Deus atendeu a oração daquele povo. E ao chegar na rua, após todas as cadeias, todas as portas terem sido quebradas, que Pedro chegou na rua, o anjo sumiu. Entenda, nós que somos servos de Deus, que estamos aqui para cumprir o plano de Deus, nós só vamos sumir, só vamos embora quando terminarmos a nossa missão. Pedro não tinha terminado a missão dele. Tiago já tinha terminado.
Porque se Tiago não tivesse terminado a missão dele, ele não tinha morrido. Porque a palavra de Deus, ela diz que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Nem na minha, nem na sua vida. Se Deus ele tem um plano para cumprir na minha vida e na sua vida, você pode ter certeza que esse plano, ele não vai ser frustrado, ele vai se cumprir. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ainda que nós não sejamos fiel, a própria palavra diz. Ainda que nós não sejamos fiel, Deus é fiel para cumprir o que Ele disse que irá cumprir na nossa vida. Só precisamos crer. Entenda que lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 26, ali havia uma mulher, sabe? E aquela mulher, ela foi até Jesus para dizer para ele que ela tinha uma filha que estava muito doente. E que ela queria que Jesus o curasse aquela filha dela. E Jesus disse para ela, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Naquele momento nós podemos entender que Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Mas aquela mulher vira para Jesus e diz para ele, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus vira para ela e diz o que para ela? Que seja feita conforme a tua fé. E ele diz que ele não havia visto em nenhum lugar onde ele estava passando por aqueles lugares, a qual ele estava passando, ele não havia visto uma mulher, nenhuma mulher, com tanta fé como aquela. E ela recebeu o milagre dela por causa da fé dela. Entenda? Essa igreja, eles não pararam de orar porque eles tinham fé. Então entenda, quando nós insistimos na oração, Deus ele manda o anjo para resolver a nossa causa. Mas entenda, nós não podemos ter uma oração induzida. Precisamos rasgar o nosso coração. Precisamos clamar fervorosamente ao Senhor. E Ele vai mandar o anjo. O milagre vai acontecer. Assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com essa mulher, assim como aconteceram com todos os profetas do Senhor, vai acontecer com a gente também. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado porque através da oração todos os grilhões são quebrados. Oh, Deus, quão valoroso é a oração do justo do Senhor. Aquele que busca andar em justiça, Pai. Aquele que busca limpar as suas mãos. Aquele que busca purificar seu coração. Oh, Deus, aquele que busca não andar em vaidade. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por nos dizer o quão valioso é a oração da fé, a oração com súplicas. Oh, Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dito para nós, Pai. Oh, Deus, e nós cremos, Senhor, no milagre do Senhor. Nós cremos na providência do Senhor. Oh, Pai, eu creio, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor prometeu para o teu povo irá acontecer. Tudo aquilo que o Senhor disse que vai fazer, o Senhor vai fazer, Pai. Os planos do Senhor, eles não vão ser frustrados. Ninguém vai se perder, nenhuma vida vai se perder, assim como o Senhor disse para Paulo naquele barco. Não se preocupe, porque nenhuma vida perderá-se, nenhuma vida vai se perder. Oh, Deus, obrigada, Senhor, porque o que importa são as almas, o que importa são as vidas, e eu creio que nenhuma vida vai se perder, Pai. Oh, Deus, glorificado seja teu nome, Senhor. Obrigado por guardar as vidas, Pai. Obrigado por guardar as almas, Pai. Oh, quem vai à nossa frente é o anjo do Senhor, quebrando os grilhões, arrancando tudo aquilo que está na nossa frente. Obrigada, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Deus. Te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.